amanhã, muita expectativa. E para falar sobre as expectativas, os impactos de um resultado para um lado ou para o outro aqui para o Brasil, a gente tem um entrevistado agora, né, Colombo? É isso, nós vamos conversar com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Professor, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Sempre um prazer estar com vocês. Bom dia. Professor, o que significaria para o Brasil a eleição de um ou de outro, de Massa ou de Milei? Veja, se a gente falar de Sérgio Massa, tudo continua como antes. No último debate que aconteceu, coisa de 4, 5 dias atrás, se eu não me engano, o Massa não mostrou ao que ele quer fazer. Ele falou que quer uma balança comercial superavitária, que quer atingir um equilíbrio das contas públicas, mas como é que você vai... Se você ficou um ano, e esse ano que você ficou no Ministério da Economia, a inflação subiu 50%, batendo 143%. Então, se você escolher por um lado o Sérgio Massa, muito provavelmente as coisas continuarão como estão. E, aliás, num ponto da discussão, e isso me lembra lá na época de 1986, o Sérgio Massa fala que iria fazer um grande acordo. Ora, o que é grande acordo? Você vai fazer um grande pacto? De novo, essa história de pacto, como acontecia no Brasil em 1980, acontecia na Argentina durante a década de 1980. Então, o Sérgio Massa continuaria tudo como está. Não estou defendendo o Javier Milei, porque o Javier Milei, pelo contrário, tem uma proposta econômica que é muito difícil de ser implementada, que é o quê? A dolarização da economia. Lógico, qual é o problema? Vamos dolarizar a economia. Mas como é que você vai dolarizar a economia se você não tem dólar? Você precisa de 50 bilhões de dólares, pelo menos, para substituir sua base monetária. E outro, quando você dolariza a economia, quando ele fala vou dinamitar o Banco Central, ele, de certa maneira, ele está falando correto. Porque quem vai mandar na política monetária da Argentina vai ser o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Tem problema isso? Tem, porque você vai ter choques assimétricos. O que eu quero dizer com choque assimétrico? Enquanto os Estados Unidos precisa de uma determinada taxa de juros, talvez a Argentina vai precisar de uma taxa de juros mais alta, mas vai ter uma taxa de juros só. É o choque assimétrico que ocorre na zona do euro. E isso, a gente pode dizer o seguinte, independente de quem ganha, a Argentina ainda tem que piorar muito para depois melhorar, mesmo com o Sérgio Massa e com o Javier Milei, Colombo. Agora, professor, a gente tem destacado aqui o quanto essa eleição possivelmente será muito apertada. É o que apontam as pesquisas. Não tivemos pesquisas oficiais divulgadas nessa última semana. A legislação argentina não permite isso, mas muitas pesquisas para abastecer partidos, candidatos e pesquisas realizadas por empresas foram divulgadas de certa forma, apontando uma proximidade muito grande entre eles, com uma leve vantagem para Javier Milei. O que deve pesar mais, ou o que está pesando nessa reta final para convencer esses que ainda estão indecisos? Olha, o que me parece aqui, por exemplo, a última pesquisa que aconteceu estava 48,9 com 49,6 para o Sérgio Massa, ou seja, absolutamente um empate técnico. O que deve estar acontecendo aqui, o que poderia desempatar, seria a Patrícia Bullrich. Ou seja, todos aqueles votos que foram para a Patrícia se iriam agora para o Sérgio Massa ou para o Javier Milei. Quem votou na Patrícia não tem um aspecto radical. Bom, estamos conversando agora com o professor Roberto Dumas, o professor que é especialista em economia internacional do INSPER. Ele vai continuar conosco para tratar mais sobre essa questão das eleições na Argentina. Quero te ouvir a respeito dessas expectativas e desses pontos levantados pelo professor Roberto Dumas a respeito dessas medidas defendidas mais radicais, digamos assim, na economia, defendidas por Milei. Se ele vai conseguir convencer esses indecisos nessa reta final a votarem nele. É muito provável que sim. Eu concordava absolutamente com o que o professor Dumas estava mencionando. Os votos da Patrícia Bullrich dificilmente iriam para a Massa.
são mais proclives a ir para o Milei. Mas lembramos que a Patrícia Bullrich era uma aliança de vários partidos políticos e não todos correspondem a um alinhamento do que ela determine ou sugira. Então tem, por exemplo, a União Cívica Radical, que está fazendo acordos com o Massa e que era da aliança da Patrícia Bullrich. Agora, um dado que é preocupante para todos, não interessa quem ganhe. A Argentina tem hoje 403 bilhões de dívida pública. E desses 403 bilhões de dólares, estamos falando de dólares, 192 bilhões de dólares correspondem à dívida que o Estado tem com órgãos e empresas do próprio Estado. Quer dizer que uma eventual falência, um calote, o nono calote da economia argentina na história recente, poderia provocar um problema para, por exemplo, os aposentados. Porque o que seria o INSS da Argentina, a ANSES, tem dívidas, crenças, com o próprio Estado Nacional, com o Tesouro Nacional. E quando a gente vai, por exemplo, para o Banco Central, nós temos no Banco Central, da parte do público, uma dívida de 27 bilhões de dólares com swaps cambiais da China, por exemplo, e organismos internacionais. E tem também 60 bilhões de dólares de dívida que está atrelada ao pesos com uma taxa de juros de 133% ao ano. Ou seja, é improvável que mesmo que ganhe Massa ou Milei, consigam honrar essas dívidas. Isso sem contar dívidas do setor privado, que comerciais são 50 bilhões de dólares e financeiros mais 37 bilhões. Então, olha a quantidade de bilhões de dólares que andam dando voltas e quantos bilhões de dólares hoje tem a Argentina. 21 bilhões de dólares de reservas brutas e quando a gente vai nas líquidas é negativa, está no cheque especial. Então, como qualquer um dos candidatos que possa ganhar poderia honrar a dívida? É muito difícil responder essa pergunta. E aí concordo com o que o professor Dumas mencionava. A Argentina vai ter que ir muito pior do que está e já está muito ruim para começar a melhorar. A expectativa de inflação até março deve gerar perto de 300% ao ano. E aí sim, com uma hiperinflação que de alguma forma licua todos os erros da gestão pública, aí sim pode ser começado a pensar nessa eventual dolarização. Mas concluo com um dado. Hoje, o gasto público está em torno de 47% do PIB. A proposta do Milei é levar isso para 15%. Quando a gente escuta isso, disse, meu amigo, isso é impossível de chegar. O que faltou para Milei é indicar o prazo que ele pretende chegar a essas questões. E um dado final que favorece o Milei, ele quer cortar o gasto público de raiz, de 21 ministérios levar para 8. A dúvida é, será que as pessoas vão acreditar nessa proposta? A resposta estará amanhã nas eleições da Argentina. O professor voltou, professor Dumas, tem o contato restabelecido aqui com a gente. Professor, tem muito também de promessa que não necessariamente vai se concretizar naquilo que foi prometido pelo candidato. Por exemplo, essa diminuição de ministérios aí. É claro que isso politicamente, né, tem relevância. Olha, está aqui simbolizado o poder público perdulário. Quando eu chegar não vão ser 21, vão ser 8. Mas assim, do ponto de vista financeiro também não é assim uma economia que faça grande diferença em nenhuma circunstância, muito menos no buraco em que a Argentina está metida, né? Exatamente, Paulo. O que mais importa aqui é em relação ao subsídio. Ou seja, 7% do PIB está relacionado com subsídio. Desses 7% do PIB, mais ou menos, 76% vai para a conta de eletricidade e 19% vai para transporte. Então, por exemplo, não independe quem ganha. Se vai ser o Javier Milei ou vai ser o Massa. Você não pode cortar esse subsídio de uma vez. É como se fosse um alcoólatra. Você não pode cortar de uma vez para outra. Isso vai aumentar o índice de miséria de 40% para 50%, 60%. Você tem que cortar aos poucos. Sérgio Massa nunca falou que ia cortar subsídio. Javier Milei falou que ia cortar subsídio, que é preciso você ter um menor déficit fiscal até para poder dolarizar, porque os dólares entram. E outra, economia é uma ciência social, o pessoal aprendeu. O que aprendeu? Eles tomaram um calote na época de Duhalde, foi quando teve o Corralón. Tomaram um calote na época do De la Rúa.
quando teve Borra Limpo. Então, não é simplesmente, olha, é uma ciência natural, voltamos à velocidade média, B igual a B0 mais alfa, da que a gente decorava no ensino médio, etc. Não é assim. Precisa ver se a população vai confiar nessa dolarização. Então, eu concordo de novo, ou seja, concordo novamente que a Argentina ainda tem que piorar muito para cortar o subsídio. Isso prejudica demais a população. Se você não corta o subsídio, o déficit fiscal continua aumentando. Mas como é que fazer o déficit fiscal? Gente, eu não tenho receita. Eu não tenho receita e não consigo colocar títulos públicos. Então, o que o Sérgio Massa faz? Ele tem um relacionamento promíscuo entre Tesouro e Banco Central. Pede para o Banco Central imprimir moeda. Nos últimos 12 meses, pasmem, a base monetária subiu 76%. Isso é impressão de moeda. Impressão de moeda parece que não aprenderam nada e não esqueceram nada. Isso é uma coisa da década de 80, da década de 70. Continua fazendo. E outra, na disputa, na conversa, o Sérgio Massa falou que vai fazer controle de preços. Ou seja, voltamos ao velho esquema do fiscais do Sarney, agora na Argentina, os preços cuidados. Então, veja, qualquer um que ganhe, o cenário está muito complicado. Volto a insistir, como um disco quebrado. A Argentina ainda tem muito que piorar para depois, eventualmente, melhorar. Professor, falamos com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Bem-vindo sempre, bom fim de semana. Bom fim de semana, obrigado, Colombo, Lívia. Obrigado. Agora, Gustavo Segré, volta aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Eu quero me ater num ponto. O professor falou sobre os impactos para o Brasil de uma eventual eleição de um e de outro. E ele falou que em relação ao Mercosul nada mudaria com Sérgio Massa. Com Milei, ele tem dito, suavizando o discurso nesses últimos tempos, sobretudo no último debate, ele tem dito o seguinte: olha, eu não vou atrapalhar ou inviabilizar nenhuma relação comercial privada com o Brasil, com outros países, mas eu não vou me relacionar com o governo brasileiro. Até que ponto isso é possível? Por exemplo, o Macri era crítico ao Mercosul, do Mercosul, mas manteve o país no bloco. Você acredita, Segré, que vai haver uma ação mais efetiva contra o Mercosul, caso Milei seja realmente eleito? Na discursiva, provavelmente, mas na prática não, porque depende da aprovação do Congresso. Hoje o Mercosul seria como se nós três formamos um bloco. Aí, de repente, o Rafael diz: eu quero me relacionar com outro âncora da Jovem Pan. E Lívia disse: não, eu não quero. Então, o Rafael não pode. Assim funciona o Mercosul hoje. Se eu não quero, os outros não podem. Uma das propostas que o Uruguai chegou a cotar em algum momento era diminuir o Mercosul, que hoje é uma zona de união alfandegária, em que nós todos vamos juntos, a uma zona de livre comércio, em que, por exemplo, Rafael quer se relacionar com outro âncora da Jovem Pan e Lívia diz: eu não quero, mas Rafael pode, convida a gente. Se a gente quer, a gente vai, mas ele não está impossibilitado de fazer. Isso seria uma opção. O Uruguai está querendo isso para fazer negócios com a China, já que o Mercosul por si não está favorecendo esse acordo. Mas isso depende novamente, e não só do Congresso argentino, sino do Congresso dos 4 países, que devem autorizar essa retração do que hoje é o Mercosul para uma retração comercial e não apenas alfandegária. É improvável. Agora, haja trabalho para o embaixador argentino se o Milei ganhar no Brasil, porque não tem como não ter relações diplomáticas. Na diplomacia, você corta relações quando não envia uma representação. Lembrando que o representante é o embaixador e o representante do presidente no país de destino. Então, pode eventualmente não ter uma comunicação pessoal. Se o Milei ganhar, ele não falar com o presidente Lula. Mas isso não quer dizer que a representatividade diplomática e logo a partir das embaixadas com os consulados, que na Argentina tem mais de 10 consulados no Brasil, possam continuar trabalhando normalmente, até por uma questão de resolver problemas diplomáticos, problemas consulares, problemas comerciais, problemas de turismo. Isso não vai diminuir mesmo que o ganhe Milei. Se o Massa ganhar,
não muda absolutamente nada na relação, e eu acho que o Massa está contando com recursos até brasileiros. Por exemplo, do BNDES para terminar o gasoduto. E para a Massa seriam de grande ajuda que o presidente Lula possa ajudar não somente com apoio de moral, sino também com apoio financeiro. Muito bem, Segré, a gente conseguiu restabelecer o contato com a sua Argentina, conseguimos restabelecer o contato com Marcelo Favalli, que foi até lá, munido do seu indefectível cachecol para homenagear as cores do país visitado, e vai contar para a gente qual é o ambiente aí, Marcelo. Faltam menos de 24 horas para a abertura das urnas, meu amigo. Qual é o pulso das ruas de Buenos Aires? Bom dia para você. Rafael, muito bom dia, sinal restabelecido, e eu me posicionei aqui na frente de um dos muitos e fortes sindicatos da Argentina para mostrar algo que é exceção aqui na disputa presidencial, que são cartazes. Até por conta de uma lei de limpeza urbana, principalmente na capital Buenos Aires, não é permitido a distribuição de papéis nas ruas. Então, aqueles tradicionais santinhos que a gente conhece no Brasil, aqui na Argentina praticamente não tem. Raramente se encontra um desses cartazes. E eu me coloquei aqui na frente do sindicato para justamente mostrar aí, ó. Estamos com Massa Rossi, que é uma das chapas que agora disputam o segundo turno, obviamente, um apoio declarado dos sindicatos ao peronista Sérgio Massa. E por que eu estou chamando atenção para esse detalhe? Porque pode ser um dos fiéis da balança. Eu estava ouvindo a entrevista de vocês com o professor Roberto Dumas e as intervenções do nosso comentarista também argentino, o Gustavo Segré, de que é uma disputa muito apertada. A gente está falando aí de uma média das últimas pesquisas que mostram 51,1 contra 48,8. 51,1 para Javier Milei, 48,8 para Sérgio Massa, numa média das últimas encuestas, como eles chamam aqui. Então, por que eu falei que os sindicatos podem ser a chamada ponta da balança, ou então o fiel da balança? Porque os sindicatos sempre se mostraram muito capazes de se articular e apoiar o peronismo. Uma das campanhas do Sérgio Massa fala, né, uma das promessas do Sérgio Massa reitera a força dos sindicatos. E como nós tivemos uma forte abstenção no primeiro turno, estamos na véspera do segundo turno e se espera uma abstenção muito grande, esses poderes de articulação, esses poderes de mobilização dos eleitores é que podem fazer a diferença. Por outro lado, o Javier Milei fez um trabalho muito efetivo nas redes sociais, chamando os jovens. E aí saiu aqui também uma outra pesquisa mostrando cortes. Javier Milei muito popular entre eleitores, principalmente do sexo masculino, até 30 anos. Sérgio Massa entre eleitores, tanto masculinos quanto femininos, até 45 anos. Eu estou falando aí de uma grande classe operária. E a Patrícia Burit, que ficou em terceiro lugar, não foi para o segundo turno, mas anunciou apoio a Javier Milei, é muito popular entre os eleitores com mais de 60 anos, que é o grande ponto de interrogação. Será que esses mais idosos... Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Marcelo Favalli, ao vivo, direto de Buenos Aires.